Olá para você que está ligado na nossa programação da Rádio Web Defensoria. Nós estamos começando agora mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio. E hoje nosso assunto é para falar sobre as riquezas naturais do nosso estado. Isso porque em Caracaraí, aqui no nosso estado de Roraima, foram descobertas aí terras que apresentam várias características de minérios, enfim, com um grande potencial, né, com uma terra rara que fala, né, professor? E quem vai explicar isso para a gente melhor é o professor e pesquisador Vladimir de Souza. Seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado a entrevista. Obrigado, é uma honra estar aqui, né? Agradeço muito o convite. Estou aqui à disposição de vocês para a gente conversar um pouco dessas pesquisas, né, na área geológica aqui no estado de Roraima. E para começar do começo, né? O senhor é um pesquisador, como o senhor acabou de dizer, na área da geologia também, mas como é que é o caminho para se chegar até ali Caracaraí e identificar essa área aí rica em minerais, rica em vários, enfim, aliás, identificar que é uma terra rara em todo o estado de Roraima, assim como no Brasil. Terras raras porque assim, o nome, né, dizem terras raras porque ele é difícil de você identificar, ele não se caracteriza na forma de um mineral como, né, ouro, prata, na verdade são elementos químicos, né, que eles chamam de terras raras, são os que tá lá no finalzinho da tabela periódica, né, na penúltima linha ali da tabela periódica, ali os actinídeos e lantanídeos ali, lantânio, sério e vários outros praseodímeos e vários outros elementos, são 15 elementos mais dois que estão ali fora, que é o ítrio, né? E são que perfazem os chamados terras raras. Na verdade, são elementos químicos, tá? Que existem em baixíssimas concentrações na crosta terrestre e muitas vezes estão associados à ocorrência deles a argilas, né? Eles estão esses elementos químicos eles estão associados a argilo-minerais. E quando estão em rochas também, eles podem estar na forma de alguns minerais, por exemplo, a monazita pode estar conter elementos como o sério e o lantânio, tá? Aí tu tem a monazita, tu tem a batistenita, tu tem minerais que têm esses elementos terras raras, porque na geologia, quando você estuda os minerais, você diz, eu tenho um mineral tal, mas esse mineral tem uma, como é assim, uma composição química, né? E lá ele pode ter sódio, potássio, cálcio, uma infinidade de coisas. E os elementos terra rara, elementos químicos, estão na composição química desses minerais, né? Por isso que se dizem terras, porque eles estão muitas vezes associados a argilas. Por isso que são uma terras raras. E rara porque ele é difícil de se encontrar mesmo. Mas aí a minha curiosidade é como é que se descobriu isso então em Caracaraí? Foi vocês andam caminhando pelo território roraimense, fazendo pesquisas, ou houve alguma é, pré-visualização antes, com pesquisas teóricas, né, para você chegar a essa conclusão? Olha, a terra rara ela é muito difícil de você encontrar. Porque como você não visualiza, né, como um mineral, como o ouro que tu vai ali, ou Um diamante, diamante. não. Ele você pode pisar 1 milhão de vezes em cima do solo e você não vai saber que ali tem terra rara, né? Na verdade, foi o próprio proprietário que estava fazendo umas, né, escavações e mandou o material para análise química. E a análise Ele química observou uma diferença ali. não, ele fez a pesquisa com qualquer pessoa, vai lá, tira a amostra do solo, tira a amostra da rocha e manda para ver o que tem. Pode ter ouro, prata, platina, várias outras coisas, né? E aí quando veio o resultado, né, veio, né, essa composição de vários elementos terra raras em altíssimos teores, né, muito acima do normal, e aí foi aí que entra o papel da universidade. Ele nos procurou com essas análises químicas, né? E a gente começou a ver, a análise tudo bem, agora temos que ter, como a gente é pesquisador, a gente tem que ter a prova, né? E aí ele mandou o material também, e aí nós fizemos
as nossas análises na universidade para comprovar se aqueles laboratórios tinham feito, era corretamente o que tinha. Só que nós fizemos outros tipos de análise, né? Esses eram análise química e nós fizemos análise de microscopia eletrônica com utilização de raio-x, né? De fração de raio-x, o vulgo EDS, né? Que é um equipamento sofisticado que a gente tem na universidade, né? Que usa o raio-x, e aí ele te dá a composição química do que tu está analisando, né? Em percentual, mas é um percentual que eu vou dizer assim, não é o percentual, é percentual, então ele é semi-quantitativo, né? E lá a gente começou, a gente viu que realmente havia naquele material que ele nos enviou, que a gente chama de amostras, né? Tu pega um pedacinho de solo, um pedacinho da rocha e coloca lá no microscópio. E comprovou realmente que havia vários elementos terra raras em concentrações muito mais elevadas que a análise química tinha encontrado, né? Nossa. Então a gente conseguiu comprovar que naquele material que ele nos levou realmente tinha. Então a gente está acompanhando agora essas pesquisas. Aí a gente começou a fazer as pesquisas junto ao proprietário, né? Como tipo uma assessoria científica da universidade, do curso de geologia, e a gente está fazendo até o trabalho geológico. Com o curso de geologia tem que trabalhar na questão geológica. Porque, eu acho que você pode até perguntar, por que naquela área tem uma ocorrência tão grande de elementos terra raros, o que não é normal em qualquer lugar do planeta, né? E aí é isso que a gente está agora começando a realizar, são essas pesquisas para conseguir entender aquela anomalia, se está naquele local, se ela é muito maior do que a gente imagina. Agora, uma coisa interessante, junto a gente descobriu também que tem outros minerais e elementos críticos, né? Minerais críticos. A gente encontrou muito cromo. Cromo é extremamente raro também. Não é terra rara, mas é um mineral crítico porque a maior jazida de cromo do mundo está se exaurindo, que é na África do Sul. E lá também os índices de cromo deu muito alto, de platina, né, de outros elementos, prata. Então, assim, na geologia a gente entende assim que as ocorrências minerais elas não vêm sozinhas, elas vêm sempre associadas com outros, né? Até Então, outros fenômenos também, né? se você acha ouro, o ouro não está sozinho, ele está associado com os outros elementos químicos. Ele pode até estar com a terra rara. O prata, ouro às vezes ocorre associado com a prata, né? Mas assim, quando a gente olha, achou uma mina de casterita, por exemplo. A casterita é um mineral que é onde se tira o elemento estanho. Mas o estanho, a casterita, ela é um agregado de outros, né, elementos químicos. Não é só o estanho que está ali, pode ter prata, zinco, ouro. Então, o bom da geologia é que quando você encontra num local como esse, você tem muitos minerais de interesse econômico, não é um só. Então, junto com as terras raras, que já é uma coisa muito importante, né? Pois o mundo hoje depende de terras raras, porque hoje se você usa um celular, você usa a televisão, se você anda de avião, qualquer coisa está associado a terra rara. A gente chama, né, a indústria do novo século, né, que é de alta tecnologia, que depende desses elementos, no qual a China hoje predomina com 80% das reservas, né? Então, descobertas de novas ocorrências que pode resultar em grandes reservas também é extremamente importante para o Brasil, né? Para o nosso país, é uma questão estratégica. É isso que a gente está trabalhando agora. O senhor está me dizendo, então, que esses elementos químicos que são encontrados em terras raras, né, juntamente com esses outros minérios, eles são elementos que são utilizados para, por exemplo, produzir ali uma bateria de um celular, um equipamento tecnológico? Não é a bateria, é o display e outros, sabe? Esse touchscreen que você tem é devido a esses elementos. A televisão também, né? Então tudo hoje, essas tecnologias mais sensíveis, os superímãs, por exemplo, né? Hoje que os aviões e a indústria bélica utiliza, são a base de neodímio, que é uma terra rara, né?
E esses superímãs estão, hoje todo mundo depende deles. Então, quando a gente fala em alta tecnologia, a gente fala até em assuntos estratégicos. Quem domina a reserva e o processamento para chegar até lá, no produto final, está muito à frente da que a gente chama a guerra tecnológica. Então a China hoje ela domina todos os processos, ela tem as reservas, elas tem o domínio do processamento e chega até o produto final. O Brasil hoje está começando a descobrir as reservas, estamos engateando na questão do processamento, né? Para até um dia talvez chegar nesse produto final. Isso é outra questão também. E Roraima sai na frente, que hoje no Brasil tem uma corrida, né? Temos aí algumas ocorrências em reserva já em Goiás, né? Tem no Rio Grande do Sul, tem outros, Minas Gerais também, né? Atrás dos elementos terra rara. Temos aqui a mina de Pitinga no Amazonas, que os chineses compraram há pouco tempo, né? Com vistas a explorar as terras raras aqui de Pitinga também, que ocorrem nessa mina de casterita, porque a casterita não ocorre sozinha. E para nós, o complexo Barreiro, o resultado é que os teores desses elementos terra raras são muito grandes, muito acima do que é o normal. Até para as ocorrências que já existem no mundo afora estão muito acima. Né? Ou seja, economicamente, politicamente falando, existe um interesse global nessas áreas onde são encontradas essas terras raras. Sim, você é a mesma coisa que eu vou fazer uma analogia, você descobrir petróleo numa área. Como o petróleo hoje ele manda no mundo, né, tem uma importância geopolítica gigantesca. Se você encontrar uma grande jazida de petróleo, você fica o mundo todo fica olhando para você. A mesma coisa é a terra rara, né? A descoberta aqui, até há pouco tempo eu dei uma entrevista para uma rádio que é associada à mineração no Brasil todo, né? E eles queriam saber como é que foi ocorrendo, a mesma coisa assim, né? Essa descoberta, qual era o potencial, que assim, será que tem o potencial para afinal uma grande jazida, né? Começa assim com grandes ocorrências de muitos elementos, e aí a pesquisa que vai dizer se isso vai ser futuramente uma grande jazida, né? É isso que a gente está fazendo agora. Quais os parâmetros, né, para definir se é uma jazida, se vai ser ali uma reserva, existe um tamanho ali de hectares de terra, uma pré-definição estabelecida? Tem toda a parte técnica, né? Você tem que ver assim, quando você está explorando um determinado minério, alguma coisa de mineração, você faz aquela questão assim, quantas gramas por tonelada eu posso tirar para ser viável economicamente, né? Por exemplo, quando você explota, tem mina de ouro, 5 gramas por tonelada, imagina, 5 gramas para cada 1.000 quilos de rocha, já se torna uma mineração de ouro viável ao preço de hoje, tá? Por exemplo, e outros elementos também, vanádio e tudo. E os terras raras seguem o mesmo padrão. Então você vai ter que fazer uma cubagem, né? Que é você ver quantas gramas por toneladas, quantos ppm você tem, né? Que você pode dizer que é viável a exploração Para não desse. denegrir também o meio ambiente, é isso? Ou não Não, tem não, relação é com isso? economicamente. Se é viável você fazer toda uma planta de mineração que envolve centenas de milhões de reais, não é barato. E se aquilo ali vai ter um retorno, tá? Entendi. Né? A questão do ambiente, o terra rara, assim, é uma questão assim, ambiental, ela não é tão danosa, porque a mineração ela é pontual, né? Você vai fazer ali, é um ponto, né? Não é aquela. Você vai fazer É isso por. profundidade. Profundidade. São questões. A mineração é muito pontual, né? À medida que ela vai se expandindo, ela não vai cobrir grandes áreas. Claro, aí vai ter a área do rejeito, mas tu olhar no mapa, é um pontinho. E, claro, vai ter toda a questão ambiental, né? Você vai ter que ter a parte de rejeito, a parte de lavagem, tudo isso é muito bem controlado quando é uma mineração, eu não vou dizer um garimpo, quando é uma mineração
né, legal, ela tem que seguir vários critérios da ANM, da Agência Nacional de Mineração, dos órgãos ambientais. Então, a questão ambiental é Bem amarrada bem mesmo. amarrada. Você não consegue o licenciamento para operar isso. Que interessante. Para o senhor como pesquisador, né? Aí já vem interesse mesmo de pesquisa. Qual é a sensação realmente que o senhor teve ali no momento que descobriu, começou a fazer ali os diagnósticos da Terra? Enfim, eu vi aqui que o senhor tem, trabalha com geologia, bioestratigrafia. A E bioestratigrafia. A bioestratigrafia é uma área específica da geologia do petróleo. Com meu doutorado em geologia do petróleo, né? Eu sou bioestratígrafo, eu trabalho com essa área, que é uma área essencial para a pesquisa de petróleo, né? Na parte de prospecção petrolífera. Então, eu trabalho, tem pesquisas nessa área, a gente até está amarrando alguns projetos com a Petrobras nessa área, né? Então, a gente já tem um projeto da Petrobras aqui vou fugindo um pouquinho do assunto, é outro, né? é Petróleo é outro, outro. não, é outro, porque a gente trabalha com petróleo e gás. Então, aqui nós temos a bacia do Tacutu, né, que tem grandes perspectivas. Ela tem petróleo, né? Basta saber se esse petróleo é comercial ou não. Aí já é outra questão, né? A ocorrência de petróleo tem. A gente tem a amostra lá que tu vê o óleo correndo. Agora, se é comercial, aí tem que fazer várias pesquisas. E aí nós ganhamos um projeto da Petrobras, uma licitação, tipo um edital nacional, que ia escolher algumas universidades para refazer as cartas estratigráficas, que é um termo técnico na geologia, das bacias, né? Com a nossa bacia foi uma que entrou nesse edital. E nós aqui conseguimos ganhar para trabalhar aqui, né? Para nós foi um ganho que só 13 universidades do Brasil todo, né? Para te ver como a coisa é bem específica, né? Conseguir entrar nesse mundo seleto da Petrobras para trabalhar com essa questão de pesquisa. Então nós vamos refazer a carta estratigráfica da bacia Tacutu, que é a última versão da década de 80, feita pela Petrobras. Então, 40 anos atrás, né? 40 anos, e agora a UFRR vai refazer essa pesquisa, né? O curso de geologia, nosso departamento ali que está à frente disso, né? Inclusive tivemos uma reunião em agosto na Petrobras, fomos convidados a participar, uma reunião de termos de cooperação técnica, né, com eles, em que visa projetos futuros, né, e também até questão de infraestrutura, de parceria mesmo, e a gente teve resultados muito positivos com futuros investimentos na UFRR por parte da Petrobras. Que bacana, tem um impacto muito grande, né? Produzir essas pesquisas e Tem, reescrever tem. toda essa carta que você está falando. O impacto, assim, tu olha assim no mapa do Brasil, tu vê o símbolo da UFRR no monte, aquele monte de universidade, e aí tu diz assim, nossa, a gente existe, né? Roraima existe, pelo menos estamos lá, com USP, o URGS, o FMG, as grandes universidades, está lá, o UFRR lá, com sua bandeirinha fincada. E nessa reunião que nós participamos, em agosto, se eu for te contar que só tinham 8 instituições do Brasil toda participando, e é uma reunião de projetos de pesquisa na área de bioestratigrafia, que é a minha área. E a UFRR, o pessoal olha assim, UFRR? O UFRR tem bioestratígrafo? Tem. Né? Éramos eu e um outro colega que estávamos lá, e isso para nós foi muito, assim, vamos dizer, uma emoção muito grande, que você chega lá, você está na frente dos que já tem muita tradição nessa pesquisa, né? Aí chega aqui, nós aqui do extremo norte, né? Estamos chegando numa área totalmente nova e disse, não, estamos aqui para começar a trabalhar e marcar nosso espaço aqui, marcar território, né? Literalmente. Que a UFRR existe, que o curso de geologia está aí para enfrentar esses desafios e trazer com isso muito investimento para a nossa instituição e até levantar a autoestima dos nossos alunos, né? Eu disse, olha, a gente é capaz, né, de fazer pesquisa. E as terras raras também,
que teve um impacto nacional, né? Todo mundo saiu em jornal, saiu um monte de coisa, é, rádios, né? Até a CBN, não sei, você eu fiz uma Sim. entrevista na rádio para a CBN, acho que uns 15 dias atrás, né? Então isso aí deu muito impacto, deu muito reflexo lá para nossa instituição, lá para a universidade. Nossa, que bacana. Imagina assim, para um pesquisador, normalmente quando a gente faz alguma coisa legal, encontra alguma coisa legal, faz uma viagem, encontra um roteiro bacana, enfim, em outras áreas, eu achei ouro. Para o geólogo, ouro eu acho que não tem nem tanto É, significado só se você quer ficar rico, né? quanto outros minérios, mas literalmente no linguajar mais popular para as pessoas acho que entenderem melhor, de fato encontrar ouro e muito mais nesse local que é o estado de Roraima, nessa região especificamente ali em Caracaraí, onde foram encontradas então essas terras raras. É por esse caminho mesmo? É por esse caminho. E eu vou dizer, não é só terra rara, né? Como eu lhe falei, ali pode ter cromo, tá? É, O que é um, cromo ele serve para quê? o cromo para a indústria metalúrgica, né? E para várias outras também. Mas o principal hoje, se você usa aço inoxidável, é por causa do cromo. Sem cromo não existe aço inoxidável, Que né? legal. Então o cromo é essencial na indústria, né? Principalmente indústria metalúrgica, porque ele entra em muitos outros produtos, não é só aço inoxidável, ele entra Na construção civil. em vários outros, na indústria mais assim tecnológica também, né? Então o cromo é um mineral estratégico. Se você, o Brasil importa cromo hoje, nós não temos reservas. As maiores reservas estão na África do Sul, que estão para se exaurir, depois vai ficar depois com a União Soviética, vai ficar com a Rússia e vai ficar com a China também, que tem as outras maiores reservas, olha só. A China domando tudo ali então. A China, sim, a China porque ela tem um território muito grande, então também tem uma geologia muito avançada. E Na eles pesquisa mesmo que se da fala, né? pesquisa, os chineses eles estão na vanguarda da pesquisa geológica, né? Eles trabalham muito com, eles estão bem avançados, porque quem tem dinheiro quer mais dinheiro. E com isso você tem que investir em pesquisa. Senão você não investir em pesquisa, você não tem nada. Você só vai ser produtor de commodity. E, infelizmente, essa é a regra do jogo. Digamos então que o Brasil, ele também é um grande território. A gente tem, assim, 90% praticamente do continente aqui da América do Sul. Se houvessem pesquisas profundas e muito desenvolvidas, né, na área da geologia, e quanto mais avançar, quer dizer então que muitas outras terras, muitos outros minerais, elementos podem ser encontrados ainda no Brasil? Sim, vou te dar só o caso aqui nosso, do nosso estado, né? Que a gente acha, um estado pobre, aquela coisa, não é aquilo que passam, né? Sempre quando Roraima sai na mídia, sai tipo num aspecto negativo, né? É questão de corrupção, é questão de indígena, massacre de indígena, Mineração, questão de garimpo ilegal, é sempre assim, uma migração, imagem né? negativa, parece, né? A gente está sempre saindo no noticiário do Brasil afora com um aspecto negativo. É difícil tu ver sair Roraima sair no aspecto positivo. Eu acho que Terras Raras foi uma das poucas vezes que são nessa questão dessa questão de imagem positiva do estado, né? Que a gente sempre tem vendido, que conhece lá fora o pessoal, Roraima, onde tem um garimpo legal, onde estão matando índio, onde tem as queimadas, né? É sempre a mídia, né? Quando chega aqui em Roraima, ela vê o quê? Uma agenda negativa, ela vê tipo assim, notícias negativas, o que é vendido. Então é muito difícil tu ver coisas positivas do estado, né? Já na nossa área, a gente gera sempre informações muito positivas, né? Por exemplo, essa questão das terras raras, eu acho que ajudou a ver o estado ser visto com uma outra visão, uma visão mais positiva, né? Um potencial estratégico mesmo. Roraima,
como a gente tem visto lá nas pesquisas que você recebeu a informação, ela parece assim que tudo que é de bom na parte de estratégico, de notícia, parece que está aqui, né? Nos últimos 3 anos a gente se envolveu com a questão de petróleo e gás aqui, com grandes perspectivas, nós temos vizinhos aqui. A gente se envolveu com a questão do hidrogênio natural, que a gente nem falou ainda, que esse aí para mim é né, a bomba que tá para acontecer. E agora as terras raras. Então tudo que tá de olho no mundo hoje lá fora, que você vê a competição, Geopolítica a mesmo, né? geopolítica mesmo, é essas 3 coisas. Essas 3 coisas. Petróleo, terras raras e Petróleo, terra rara e hidrogênio. hidrogênio. O hidrogênio não é muito falado, Por né? quê? Porque o hidrogênio, não sei, é uma questão que está sendo bem mantida bem, né? No subsolo. No subsolo, mas Parafraseando aqui. o peso, porque assim, é uma coisa tão nova, né? Esse aí a China não domina, viu? Pelo menos isso. Essa aí a China não domina, não sei, por enquanto, né? E aí Mas tem dinheiro pra comprar. tem. E é uma coisa tão nova, tão nova, tão nova, que está começando agora. Então ela vai ser falada daqui a uns anos, né? E se eu lhe disser que Roraima talvez seja uma das maiores jazidas do mundo de hidrogênio natural, aí vamos dizer, aí a gente tem que falar um pouco. O que significa isso, né? O que significa hidrogênio natural? Se você for trabalhar com porque é questão energética, né? Energia limpa, então? É energia limpa. Só que você tem, quando você fala em hidrogênio, muita gente lembra do hidrogênio verde, que é aquele da hidrólise da água, pega, tira hidrogênio da água, que é muito caro, né? Tipo, é 3 por 1, tu gasta 3 dólares para tirar 1 de hidrogênio. É muito caro, não é viável economicamente. Ambientalmente é ótimo, mas economicamente não. Aí tem vários tipos de hidrogênio. Hidrogênio branco, cinza, amarelo, verde. Tem 11 tipos de hidrogênio, né? Nós estamos falando do hidrogênio branco, que é o hidrogênio geológico. É um tipo de energia, né? E ela é formada lá no subsolo, a 4, 5 mil metros de profundidade. Nossa. Exatamente. E como é que eu posso falar para você da relação de diversos minerais que estão assim, ali com interação entre esses minerais, principalmente ferro e outros, né, óxido de ferro, aquela coisa toda, que formam o hidrogênio, se desprende desses, né, dessas reações entre esses minerais, e ele se origina então geologicamente lá na subsuperfície. E ele, como é um gás, ele tem um caminho, né? O caminho dele é para superfície, né? Ou ele fica preso, né? E aí, Mas se furar, sai. quando ele vem para a superfície, como é que isso foi descoberto muito, já se havia estudos há muitas décadas, né? Mas a comprovação mesmo se deu em 2011. 2011, então... Agora já nesse século, digamos assim. Sim, sim. 2011 tem 10... 13. 14 anos. Fazer 14 já, né? Foi descoberto no Mali, né? Quando estava procurando petróleo. E aí furaram uma área que eu já vou te explicar. E explodiu tudo, né? Ah, ele explode mesmo? Explode porque ele é um gás, um hidrogênio. Imagina o Sol, né? Nossa maior fonte de energia é a base de hidrogênio, né? O Sol é puro hidrogênio, né? E o que acontece? Explodiu, e aí eles foram ver que a explosão foi devido ao hidrogênio, né? E aí começou, começaram a se antenar. Hoje no Mali, a cidade lá, não me lembro o nome bem estranho, ela pode até procurar aí, ela é abastecida toda por hidrogênio. Né? Tô jogando aqui no energia Google. Elétrica, isso. A cidade, o fornecimento de energia elétrica vem todo do hidrogênio natural, né? Corona, um nome lá estranho. Então, com isso, as pesquisas, né, começaram, e
E como é que eles chegaram? Porque eles estavam furando essa lá no Mali, era na beira de um lago circular, né? E aí esse lago circular, eles começaram a associar isso com o hidrogênio natural. Aonde tinha esses lagos circulares, poderiam ser jazidas de hidrogênio natural. E aí eles começaram a dar o nome, se for você procurar, Círculo de Fada, né? Tá bem no meio aqui no continente africano, né? Isso. Ou Na parte superior. Circumferes, né? Fires, né? Em inglês, circles, fires, de círculos de fada, né? Que se tu for botar em inglês, né? Circle fires, né? Então, esses círculos de fada, tá? São que a gente chama onde pode ocorrer o hidrogênio natural. Qual é o lugar no mundo onde tem mais círculos de fada? Eu vou deixar o senhor responder, porque minha cabeça já tá assim, ó. Onde é que tem mais? São milhares de círculos de fada. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. E aqui em Roraima? Aqui em Roraima. Nossa. Você tá em cima delas. Meu Deus. São as nossas lagoas. Gente, é verdade. A gente tem muita lagoa aqui. E tu já viu como é que são as nossas lagoas? Que são sazonais, mas elas nunca secam. Não, elas nunca secam, mas tu já viu como é o formato delas? Não, exatamente não. Mas pra mim era circular, ou então oval ali. Exatamente. Infinito. Circulares e elípticas. Elípticas é infinito aqui. Assim, ó, elas são assim, às vezes assim. Sim. Elas se conectam, então você tem muitas lagoas. Aquilo sempre chamou a atenção nossa. Por que tem tanta lagoa aqui? Isso é por devido a não sei o que, um efeito geológico. Efeito geológico era, né? Mas a gente achava que era outro, que era uma questão tectônica. Mas não, essas lagoas ou círculos de fada, elas são a expressão de que quando o gás está vindo lá de baixo, ele chega na superfície, o que ele acontece? Ele pressiona, ele sai, tipo, né? E vai formando essas lagoas durante milhares e milhares de anos. E essas lagoas, sabe quantas tem, assim, contando por baixo, até hoje? 4.570. Fora as que já só dentro do território aqui. Sua próxima Boa Vista. Nossa, a minha cabeça, agora eu vou falar com o pessoal que tá ouvindo aqui. A minha cabeça, não sei de vocês, mas a minha já deu um nó aqui. Na nossa área do lavrado, né, onde tem uma formação mais anões, tem milhares e milhares de lagoas que onde se chamam os círculos de fadas. Então, hoje, né, por que a gente sabe disso? Porque nós estivemos num evento, olha como as coisas acontecem, a mídia não fica sabendo, né? Nós fomos convidados pela Petrobras participar de um evento, um simpósio internacional de hidrogênio natural na Petrobras em maio. Esse ano? Esse ano, nós fomos. Onde é que foi? No CEMPES, que é o Centro de Pesquisas da Petrobras, e a UFRR foi convidada. Pois é, mas qual estado que fica? O quê? O CEMPES? Isso. É no Rio de Janeiro. Ah, sim. Então nós fomos participar desse evento internacional, tinha muita gente de fora. E, claro, as principais universidades que estão interessadas em pesquisar hidrogênio natural já estavam lá também. Nós fomos convidados porque a Petrobras nos convidou em dezembro do ano passado, praticamente foi no dia 19 de dezembro, lembro muito bem, que nós recebemos uma ligação se a gente queria participar com eles de um projeto de hidrogênio natural. Eu disse, nossa, que, né? Aí nos colocaram para o que era esse projeto, para a gente fazer uma proposta, né? De pesquisa, né? Que a Petrobras queria começar a pesquisar hidrogênio natural aqui, criar um centro de estudos aqui em Roraima. A Petrobras está de olho em tudo, hein? Não, uma grande empresa, ela não pode ficar, né? Ela tem que correr atrás. Então, nisso, nos deram a missão de fazer um projeto, mandar para eles. Eles estiveram na universidade em
Antes eles estiveram na universidade, eles estiveram no final de abril, eles estiveram aqui pessoalmente, né? Depois que nós fomos nesse evento lá no Rio de Janeiro, né? Então nós já tivemos 2 vezes lá esse ano para tratar de assuntos, né, de infraestrutura e de pesquisa na área de bioestratigrafia e na área de hidrogênio natural. Então, na verdade, eles, como aqui é uma área que no Brasil foi elencado 4 estados como os principais reservas de hidrogênio natural, Roraima, como já lhe falei, Tocantins, Ceará e Minas Gerais, né? Os outros estão ali correndo por fora. Mas Roraima está muito, muito, muito na frente na perspectiva de ter as maiores reservas, talvez, do mundo, cada dessas lagoas, né? Então, a gente está fazendo um projeto com eles, é uma coisa muito, é totalmente inovadora, muita inovação. Depende de um parque de laboratorial muito grande, muito caro, que a universidade não tem condições. E a Petrobras vai financiar. Então nós estamos agora em 2 frentes, né? O projeto de P&D, que eles chamam do hidrogênio natural, mais o projeto de infraestrutura básica para começar, que eles vão aportar recursos, que já foi aprovado para o curso de geologia da UFRR, em torno de 40 milhões. Eu estava vendo aqui, o senhor falou de Mali, né? Joguei aqui o nome Mali Hidrogênio rapidamente no Google e aqui explica o que o senhor estava falando também, que 98% ou seja, quase 100% do hidrogênio lá em Mali, né? E que esse hidrogênio natural hoje tem vários benefícios para a população lá, né? Que a produção de hidrogênio significa ser mais barata do que hidrogênio verde, que nem se falou 3 por 1, né? Uhum. E, enfim, um custo total estimado é 50 centavos de dólar por quilograma. E aí tem o impacto social, né? Que transformou a aldeia e proporciona eletricidade confiável, melhorando a qualidade de vida daquela população ali. E tem, claro, os olhares do mundo inteiro. Então, você está dizendo que pode acontecer algo semelhante ao que aconteceu em Mali, aqui no estado de Roraima. Mali foi uma lagoa. Uma só, né? Aqui nós temos mais de 4 mil. Se houver o investimento correto sim, e bons pesquisadores por trás disso, como o senhor. Na verdade, a gente vai aprender, porque a gente vai aprender com o pessoal da Petrobras a trabalhar com hidrogênio. Então, esse parque laboratorial que eles vão investir agora é para iniciar. São equipamentos muito caros, muito sensíveis, tem que treinar pessoal. Aí já tem um projeto de P&D que vai dar esse suporte. Então você tem infraestrutura, que você tem que ter um prédio com especificações técnicas muito grandes, né? E você tem que ter um pessoal, material. E aí o projeto de P&D serve para isso, para você montar uma equipe muito boa para trabalhar com isso. É isso hoje que as instituições mundo afora estão correndo. Só que eu tenho uma dúvida, professor, porque assim, a gente sabe dessas possibilidades, né? Você está falando aqui claramente que existe essa possibilidade, mas eu vejo assim que às vezes o Brasil segura muito para desenvolver a pesquisa, tanto é que os próprios pesquisadores não são remunerados como deveriam. Não. E, enfim, a pesquisa no Brasil ela não é valorizada. A gente vê isso pelos pesquisadores que não recebem o suficiente nem de perto para viver da pesquisa e para fazer essas transformações. Porque, para quem não está entendendo, é que eu estou muito empolgada agora com essa entrevista, né? Para quem não está entendendo, quando existe alguém pesquisando e fazendo, descobrindo essas coisas, como o senhor está descobrindo, também vem esse investimento de fora, como da Petrobras, que está chegando aqui em Roraima, se funcionar de fato, se não houver essas interferências de interesses geopolíticos mesmo, ou não também, não sei dizer, a gente teria, então, aqui no estado um potencial gigante para o consumidor roraimense, para a população na ponta mesmo, consumir talvez daqui a alguns anos uma energia limpa com custo muito baixo e beneficiando a comunidade como um todo. Olha, num futuro assim, sonho, né? Não é sonho. Eu acho que se as coisas derem certo, ocorrendo, né? Roraima vai se transformar assim num dos estados mais poderosos do Brasil em termos de geração de energias. Você vai ter aqui um dos grandes produtores de energia limpa, né?
porque você vai poder, imagina, Roraima transmandando uma vez um O estado pesquisa, mais humilhado energeticamente hoje. ele vai, pois é, o estado mais humilhado, assim, mais dependente de energia, Energeticamente falando. e, né, e que tem petróleo e gás, grandes perspectivas, e que tem hidrogênio geológico, perspectivas imensas. Então a gente pode se tornar um grande player na questão energética do Brasil e do mundo, que não é só do Brasil, né? Você vai ter uma indústria totalmente nova, você vai ter uma matriz econômica totalmente nova do que a gente vê hoje. Então, essa transformação, você vai ver no futuro, daqui a 10, 20, Se Deus porque, quiser continuar viva. porque essas empresas como Petrobras e outras, elas não trabalham no curto prazo. Não. Né? Elas trabalham no médio e longo prazo. Se hoje elas estão dizendo, o FRR, vocês vão trabalhar com a gente, não é que amanhã o laboratório vai estar pronto. Não. Isso leva 2, 3, 5 anos até montar, começar. O treinamento dos profissionais. Então, daqui a 10 anos, aí começa. Aí você diz assim, mas esperou 10 anos? Sim, porque são coisas de médio prazo. Daqui a 30 anos, aí você vai ver, nossa, eu vi isso aí, não era nada, agora é tudo isso. Porque assim, até um pesquisador me falou, Vladimir, vocês estão lá sentados em cima de trilhões de dólares, reclamando com uns poucos reais na mão. Vocês não sabem, isso falaram para mim, viu? Vocês não sabem a riqueza que vocês têm lá. Mas infelizmente ainda não chega até a mão esse dinheiro, né? Tem não, que ter todo esse trabalho de pesquisa. E o dinheiro tá aqui enterrado, né? Porque assim, como eu falei, só tem dinheiro quem investe em pesquisa. O país que investe em pesquisa vai muito bem. Quem não investe vai viver produzindo commodity. Como a gente vê. Professor, e diante disso que eu estou falando, né? Quais são os entraves hoje que o senhor vê, as barreiras ainda que talvez, para além do investimento da Petrobras, mas que ainda talvez precisa ainda insistir, provar e justificar todo esse trabalho que será desenvolvido? Olha, uma boa pergunta, viu? O grande entrave que nós temos lá é econômico, é falta de recursos para pesquisa. Isso todo mundo sabe. A universidade hoje, até eu sempre falo com o reitor, eu não posso nem reclamar da instituição, tudo que ela pode fazer pela gente, ela já está faz. fazendo. Né? É porque o negócio é nacional, né? Precisa de um carro, vai de carro para o campo, leva os alunos, não sei o quê, Desculpa. com combustível da universidade, com carro da universidade, às vezes vai no nosso particular, né? Como eu te disse assim, um parque laboratorial, nós não temos laboratório, não temos equipamento de ponta. E nem gente suficiente, e né? nem gente. A universidade hoje não tem condições de fazer uma pesquisa de ponta, não tem. E o pouco que tem a gente faz muito. Nas terras raras, por exemplo, a gente validou os resultados, foi lá na universidade, foi no nosso laboratório, no equipamento. Então hoje a gente tem conseguido, o ano de 2025 foi muito bom para nós, né? Fora essas descobertas, a gente ganhou alguns projetos da FINEP, né? Que é do governo federal. Então a gente já vai estar adquirindo alguns equipamentos de ponta. Tem essa conversação que está bem adiantada com a Petrobras também para investir na UFRR. Então o UFRR, se tudo der certo, daqui a 10, 5 anos, vou dizer, com esses laboratórios, com boas perspectivas, salto, né? A gente entra no cenário nacional, a gente dá um salto muito, muito grande, porque a gente vai ter uma parceira muito forte, que é a Petrobras, né, com um poder de investimento muito grande, né, e nós também estamos atuando em outras áreas, por exemplo, terras raras também, que vai trazer muito investimento né, também para a nossa instituição, o FRR. Né? Então a gente está caminhando para ter uma estrutura e daí só alavancar mais as pesquisas. Isso é engraçado, né? Como é irônico. Como eu falei, aqui o estado que mais depende da energia hoje tem o potencial para ser o estado que exporta energia. E com certeza vai exportar energia. Eu vou te dizer mais, o Leão não veio para cá de graça, ele não veio para trazer energia. A gente sempre fala, ele veio para levar energia, né?
Então a gente vai ser um dos fornecedores de energia para o sistema nacional. Porque, assim, essas questões estratégicas, lá em alguns lugares, em alguns centros do Brasil, eles já sabem. Eles trabalham com médio e longo prazo. Nós aqui que pensamos No curto. no curto. Então eles já estão pensando, lá pode ter. Você acha que é só a Petrobras que sabe desse potencial de hidrogênio Não, natural? os países estão de olho, né? Principalmente acho Sim. que a China deve estar de olho já há muito tempo. Olha, se você for olhar no Google, aí a gente for fazer uma pesquisa, quando a gente começou a fazer o projeto, e a gente começou a fazer uma pesquisa de artigos, né, que falavam de hidrogênio natural, nós somos citados, Roraima é citado nas principais revistas científicas do mundo na questão de hidrogênio natural. E aqui ninguém sabe. Eu tô sabendo agora. Você está sabendo agora. Mas lá Mas a fora, pesquisa já tá, a olha. França, Estados Unidos, Inglaterra, China, todo mundo cita Roraima, cita o Brasil, aí cita lá Minas Gerais, cita Roraima, tá lá. Eu disse, nossa, todo mundo tá sabendo, menos nós aqui, né? Por exemplo, a Petrobras sabia há muito tempo. Quando eles fizeram o convite, a gente não sabia. E aí a gente volta à pesquisa, né, professor? Porque eles sabem, porque eles já conhecem, já estudaram, já tem muita pesquisa à frente, e sabem como é que é externamente o solo ao que se olha a olho nu, que já dá sinais do que tem por baixo do solo, né? Que é exatamente essa situação das lagoas. Eu lembro que alguns anos atrás, 2019, a gente começou uma conversação com a Petrobras, porque as coisas são demoradas, para trabalhar com petróleo e gás num projeto. Aí vai, volta. Aí me disseram assim, não, vocês têm que colocar o hidrogênio natural junto. Aí, tem que colocar hidrogênio natural. A gente tá. Aí agora Resistindo ainda, resistindo. Né? Agora vem imposto, não. Vocês têm que fazer um projeto, tem dinheiro para isso. Foi tão fácil um projeto exclusivamente para hidrogênio natural, que eles chamam de projeto de P&D, né? De inovação tecnológica para hidrogênio natural, porque vai ser tudo inovação tecnológica. E aí casam com um projeto de infraestrutura, que é compra de equipamento, reforma de prédio, de laboratório e tudo. Então, com isso, hoje a universidade vai ganhar 6 laboratórios de ponta. O que é laboratório de ponta? Onde você vai ter os melhores equipamentos que o dinheiro pode comprar. Como ele serve? O senhor quer comprar um analisador de não sei o que, o Ultra Mega Power Laser. Ultra Mega Power, o ICP-MS, que é um equipamento caríssimo, né, de custa 3 milhões de reais. Compre. Quer comprar um microscópio não é um microscópio que você vai olhar a geologia, são microscópios petrográficos, que são microscópios especiais. Nós temos na nossa sala de aula normal, cada microscópio custa 250 mil reais. Temos 15, mas a universidade investiu. Há muito tempo atrás o dólar estava mais baixo. São 2 carros, 2 picapes, né? Um microscópio é uma picape. Tá? É isso mesmo, tá certo. É um microscópio petrográfico, não é um microscópio comum, porque tem vários tipos. Aí o pessoal chegou, não, esse microscópio aí é obsoleto. Vocês têm que comprar um outro. É 800 mil reais. 250 é obsoleto. Para tipo de pesquisa que tem que ser feita, é em torno de 600 a 850 mil reais um microscópio. Se tiver a pesquisa é muito cara. Claro, esse microscópio é para a vida toda, mas você vê, você analisa tudo que você... Esse ICP-MS, que é um raio-x ali, é um espectrômetro, não sei do que, Ultra Mega Power, como você diz. Você analisa... Tô traduzindo aqui para o linguajar para o povo entender. Você analisa água, rocha, tudo. Você analisa tudo. Então você tem uma central laboratorial que só tem ou país de primeiro mundo ou universidade de ponta. E a gente vai ter isso aqui na UFRR. Eu vou já cavar um buraco lá no terreno da minha casa, ver se eu acho alguma coisa para você pesquisar. Pode achar coisas bem interessantes. Até porque eu moro num bairro que se chama Buritis, né? E o bairro, até onde eu sei da história, você vai poder me confirmar,
Justamente porque ali era um buritizal, e onde tem Onde buritizal tá as tem água. lagoas, onde tinha as Vou lagoas cavar que um foram. buraco lá em Agora, as casa. lagoas foram aterradas, mas o hidrogênio continua lá, Eu vou cavar um né? poço lá em casa. De É, repente eu e, acho alguma coisa. Já e imaginou, agora até professor? para anunciar, nós vamos ter o simpósio, né? O 18º Simpósio de Geologia da Amazônia vai ser aqui em Roraima. Nacional. Não, Simpósio de Geologia da Amazônia é Pois regional. é, mas é do nacional que eu digo que inclui Amazonas, o Isso, Acre, Amazonas, o Amapá. Acre, Amapá. Vai ser no estado de Roraima. Vai ser aqui em Boa Vista, no CAF, entre os dias 26 e 29 de outubro. E como é que faz para participar? Aproveita e já faz aí uma divulgação, Ah, professor. tem a inscrição, tá só colocar ali no site, ali no Google, assim, 18º Simpósio de Geologia da Amazônia, aparece lá as E informações. ele é voltado só para estudantes ou interessados como eu cavar um Não, buraco no não, quintal pode todo participar? mundo é convidado, quem quiser se inscrever, vai ter uma... Nós já temos, assim, quase mais de 200 inscritos, porque a geologia é muito específica, mas tem gente do Brasil todo que vai estar aqui, muito geólogo, vai estar Petrobras, Serviço Geológico do Brasil, e quem vai fazer a abertura do evento vai ser uma holandesa que trabalha até com essas questões climáticas, trabalha com a Amazônia. Então, hoje, a gente está recebendo muito pedido de gente que não está inscrita, que só quer assistir a palestra dela, né? Eu tô aqui olhando já o site aqui, 18sga.com. Isso, né? E é até a minha colega que é a presidente, né? Que vai estar, a professora Lorena, que está, né? E vai bombar, viu? Que vai ser no CAF, vai ter muitos trabalhos. A gente vai estar falando desses assuntos que eu estou aqui Muito discutindo. mais minuciosamente detalhados, É, também com mostra ali de é pesquisa, uma né? coisa assim, eu vou lhe dizer assim, todos esses assuntos estratégicos que a gente trata vão estar sendo tratados lá com o pessoal da área, né? Então vai vir, é da Amazônia não, vem pessoal do Brasil todo e de fora do Brasil. A gente vai ter a presença de geólogos da Guiana, um pessoal que trabalha na Exxon, aqui do outro lado da fronteira, né? Na exploração de E é petróleo. interessante, agora você falou de um ponto interessante, professor, exatamente outro ponto estratégico. A gente está na fronteira também com outros países que têm o mesmo, não o mesmo solo, mas está muito perto e pode encontrar praticamente os mesmos minerais, os mesmos elementos químicos, pode-se dizer assim. É. Mas a geologia ela Ela é assim, diferencia muito, né? diferença muito. Por exemplo, assim, havia aquela, como é que eu posso lhe dizer? Aquela lenda, a Venezuela tem muito petróleo, aqui também tem. Não, aqui não tem nada a ver com o da Venezuela, né? Bacia do Tacutum é uma bacia totalmente diferente da que tem lá na Venezuela. E, mas vocês estão do lado da Guiana, que tem um pré-sal que tem muito petróleo, né? Aqui do lado, mas não é porque lá é a margem equatorial e aqui nós estamos dentro da bacia do Tacutu. O que também temos essa parte de pesquisa lá na geociências, lá na geologia, que é até a minha área, que a bacia do Tacutu ela se conectou em determinado momento no passado geológico à margem equatorial. Tanto é que a bacia do Tacutu ela tem pré-sal. Nossa. Ela tem quase 1 quilômetro de sal, né? E isso o pessoal não... Até aquela coisa ali em Normandia, furou um poço, em Normandia tem aquela questão de água saloba, aquela coisa toda. Tem muito sal, né? E aí tem várias características. Então, se você tem pré-sal, você tem as mesmas condições geológicas que você tem na margem equatorial, a perspectiva de ter petróleo e gás aqui são muito grandes, né? Então você está num estado que tem tudo e atualmente a gente não tem nada. Porque tem tudo para ser pesquisado digamos, Exatamente. minerado, mas é importante lembrar, e eu até deixo o senhor falar sobre isso, sobre essa pesquisa com cunho também de sustentabilidade, né? De não denegrir ainda mais o meio ambiente e não explorar, como a gente fala, de forma negativa, né? Mas pelo bem da população mesmo. Sim, porque se você faz uma mineração, qualquer atividade mineral que é legalizada, você gera royalties,
né? Em que ganha a prefeitura, ganha o estado, ganha quem mora lá na região, ganha com os royalties, o superficiário, todo mundo ganha, né? E você não agride o meio ambiente porque você vai estar preso a uma legislação ambiental bem rigorosa. Que é a legislação brasileira. Isso. Tem até aqui, o licenciamento começa pela FEMAR, depois você tem do IBAMA, dependendo de como for essa atividade mineral. Então você está muito bem regulamentado, né? Não tem aquela preocupação de ter, vou ter grandes, né? Como é o garimpo, né? E você tem o controle do que está sendo produzido e esse dinheiro retorna para a população. Você tem a questão social também. Como você viu o caso do Mali lá, né, do hidrogênio geológico, né, que quem está mais sendo beneficiado é a população legal, com energia muito barata, segura e que não impacta o meio ambiente. Queira Deus que um dia chegue aqui, né, mas vamos chegar lá. E nós temos grande possibilidade, tu vê, um estado muito pequeno, que essas perspectivas que a gente tem, né, que um amigo meu disse assim, pô, a gente tem isso, aquilo, mas não tem nada. Eu disse, não, mas pelo menos a gente tem perspectivas muito positivas. Pior quando não tem. E nós Sim. temos muito melhores que outros estados aqui, né? Isso se deve muito à pesquisa. Se a gente tem petróleo e gás, se tem hidrogênio natural, se tem terra rara, por quê? Veio a pesquisa de algum lugar, tá lá no UFRR. Como é que se chama? Como é que a gente pode dizer? Mas, na verdade, a fonte de todas as informações ali dessas pesquisas, né, professor? Professor, eu pensei que a gente ia ser rápido aqui, mas já vai para 1 hora de conversa. Vai ser meio-dia já. Já passou rápido aqui, a gente está gravando aqui numa manhã, né? Assim, mas, já vai ser meio-dia. Professor, queria, assim, agradecer realmente, assim, as suas informações, a transparência com que o senhor trouxe esse conhecimento também para a gente. Tinha muita coisa que eu não sabia, que eu fiquei aqui surpresa em conhecer. Eu tenho certeza que muita gente também que é de outra área, né? Que trabalha em outro setor, enfim, como a gente está comunicação, tem gente que é da área do direito, às vezes não está por dentro do que a geologia está fazendo, e é muito legal e muito importante a gente ficar sabendo, e principalmente saber das riquezas que nós temos, Eu né? não falei nem dos fósseis, nem dos dinossauros, nada aí, né? Não, que a gente já vai ter que marcar outra entrevista, então, professor. Porque você sabia que vai ter, nesse simpósio vai ter até vai ser uma reportagem, talvez, para o Jornal Nacional sobre os dinossauros de Roraima. Que é uma outra O descoberta senhor já da achou, geologia. Já? E cadê esse dinossauro? A gente só vai divulgar quando a gente sair na imprensa. São as pegadas aqui. Né? Nossa, que legal. A gente tem pegadas maravilhosas aqui no estado, já tem trabalho de mestrado. O senhor me leva lá para ver uma? É que você vai ter que viajar até Bonfim. Eu vou. E no Bora, simpósio Amanda. vai ter uma exposição. Vamos lá. Simpósio de Geologia agora vai ter uma exposição das pegadas. As fotos, pelo menos, né? Que as pegadas são muito grandes, não dá para trazer, né? Sim, eu imagino que sim. Mas vai ser um documentário que a gente já negociou com a Rede Globo, né? Aqui com a TV Amazônia, que já estamos negociando com os jornalistas tudo, para fazer esse documentário, que vai ser lá no Bonfim, onde estão as pegadas, né? Eu tô que olhando deve aqui. sair no Jornal Nacional e eles querem até que saia no Fantástico. Vai depender, né? O senhor tá muito chique, né? Que nada, amigo. Professor, eu queria agradecer de verdade, assim, eu vou já deixar outra entrevista, então, agendada, agora pra gente falar de fósseis, pegadas e descoberta de dinossauros aqui em Roraima, e muitos outros assuntos que o senhor tem a compartilhar aqui conosco, mas desde já, muito obrigada, realmente, como eu falei, pela transparência, por trazer esse conhecimento e essas informações, e parabenizá-lo pela insistência nessas pesquisas e por acreditar realmente no potencial do nosso estado. E para todo o curso de geologia ali da Universidade Federal de Roraima, aos outros pesquisadores, outros professores, a coordenação do curso, parabéns. E muito sucesso nessas pesquisas que vão trazer benefícios para o nosso estado. Não, e muito obrigado por ter, né, compartilhado esse espaço, seu tempo, que é muito, muito caro, né, muito valioso para nós poder divulgar um pouco do nosso trabalho aqui em prol do nosso estado, da nossa instituição, a
Universidade Federal. E quem quiser conhecer um pouco mais, como o professor falou, está chegando então o 18º Simpósio de Geologia da Amazônia. Tem aqui o site, como eu falei, você pode ir lá, 18 SGA, que é Simpósio de Geologia Amazônia, sga.com, e lá tem as informações sobre as inscrições, sobre as oficinas, sobre os minicursos, enfim, tudo que vai acontecer durante esses dias, do dia 26 ao dia 29 de outubro, agora, na Universidade Federal de Roraima. Certo, professor? Certo. Então, pronto. Muito obrigada, parabéns. Eu que agradeço, viu? Vamos encerrar aqui, não vai embora não, a gente vai encerrar ainda. Encerrar aqui, me despedir de você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, também pelo Spotify. Muito obrigada pela sua companhia. E se quiser ouvir essa e outras entrevistas, acesse, então, os nossos canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima. E qualquer dúvida, digita @DefensoriaRR no Deezer, no Spotify e no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!